som, som, ei, som, ei. Ei, som. Bom dia, irmãos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma manhã para louvarmos ao Senhor e aprendermos da Sua palavra. Eu queria ressaltar algumas regras. Ali no fundo, ó, a gente tem uma folha igual a esta, com algumas regras. Ó, dentre elas, os horários devem ser cumpridos. Vou explicar, ó. De manhã, acorda às 7 horas, 7h30 café. Então, aqueles que quiserem ter um momento a sós com Deus, acordem um pouquinho mais cedo, faça o devocional, 7h30 café, 8h30 para começar. Então, a gente está 15 minutos de atraso, tá? Mas, e aí, até 10 horas a gente vai ter uma palestra aqui, 10 às 11 oficina, e meio-dia o almoço. À tarde, 2 horas começa de novo. Então, se organize aí, depois das 3 tem o tempo livre. Aos casais de namorados, cuidado com o comportamento. Não isole-se do grupo para não ser chamado a atenção. Ontem tinham 3 casais aí que estavam quase, tinha que separar ali, não sabia quem que era quem ali. Então vamos cuidar aí, né? A gente está aprendendo sobre santidade. Então é muito propício para a gente ver como está a santidade do nosso relacionamento. Então cuidado, tá? Vocês vão ter depois casar a vida inteira aí para se beijar e se abraçar. Aqui busca a vontade de Deus, tá? Meninas e meninos, tomar cuidado com as roupas inadequadas. Então, até agora não teve problema, eu acho. Mantenham assim, tá? Não jogue lixo no chão. A gente está encontrando bastante lixinho por aí, ó. Papel aqui, copinho descartável. Então, sujou, limpe. Lá na pia tem muita caneca ainda. Alguns lavaram, mas muitos ainda deixaram caneca. Então, na próxima, lave. A pulseira não pode ser tirada, senão você vai ficar sem almoço, tá? Vai ter que ficar de jejum, que a gente aprender com o Frank aqui, ó. É proibido meninos entrar no alojamento das meninas e ficar ali ao redor. Então, fique longe, menina para lá, menino para cá. Então, cada um fica no seu local aí. E qualquer problema, fala com a gente, tá? Então, só observe essas questões e os horários, café, almoço, só para ser cumprido para a gente poder rodar bem aqui. Agora o Léo vai passar um vídeo pra gente. Risos. O vídeo, por favor.
พื่อเปิดรับคนรอบข้างบ้างมีแท็กเชื่อในความพอดี Utilize o telefone somente o suficiente. Então, fique tranquilo, que para o Senhor falar com você, você não vai precisar de um celular. Só abrir a Bíblia ali que Deus vai falar com você. Se você quiser falar com Ele também, Ele não aceita chamada a cobrar, não aceita telefonema. Ore. Através de Jesus a gente tem livre acesso a Ele. E se precisar de alguém para ligar, meu celular está aqui. Se precisar falar com alguém, pode pedir. Tem crédito, tá? Coloquei crédito. Então, desliga aí de verdade, não precisa de celular não, tá? Na hora do culto, conversa aí, faça novas amizades, sabe? Esse momento aqui, a gente está na natureza aqui, ó. Essa criação que Deus fez tão perfeita. Aproveite o momento aqui para conversar com seu amigo do lado, depois do culto, tá? Hoje vai funcionar assim, ó. Nós temos... Esse é o Léo, tá? Ele gosta de ser conhecido como menino do Dada Show, tá? Então, por isso que ele tá fazendo essas piadinhas, tá? Então, assim, ó, agora a gente vai ter um momento de louvor, a palavra, e depois nós teremos 4 oficinas. A primeira oficina com o Frank, nosso preletor, vai ser qual o papel do jejum na minha santificação. Então, aqueles que tiverem vontade de aprender nesse momento, então, com muita ansiedade de aprender sobre isso, vão com ele, grupo 1. Depois, nós temos com o Átila, no mesmo momento, qual o papel da oração na minha santificação. O pastor Demar que está chegando vai falar sobre o papel da palavra de Deus na minha santificação. E o Mel, que vai falar, nosso licenciado lá de Fátima do Sul, vai falar qual o papel da comunhão na minha santificação. Então, a gente vai saber como nos santificar. Essas coisinhas vão nos ajudar. Vamos orar então nesse momento, irmãos? Convido você, baixe sua cabeça aí, ó. Desligue o celular. A oração é o único meio eficiente para falar com Deus. Oremos. Senhor, nós te louvamos, Deus, porque por mais um dia, Deus, o Senhor renovou nossas forças, Deus. As suas misericórdias, Deus, estão sobre nós, nos permitindo que nós vivamos, Deus. Que nós estejamos aqui nesse acampamento para te buscar, para aprender da tua palavra, Senhor. Obrigado, Pai, pelo livre acesso que nós temos, pela presença de Jesus, pelo sangue do teu Filho, Jesus Cristo, Deus. Muito obrigado. Nós queremos, Deus, aproveitar, Deus, para te adorar, te louvar, dizer que nós precisamos do Senhor, Deus. E que esse culto aqui não é a homens, não é a imagens, é ao Senhor, o único Deus verdadeiro, Senhor. Recebe o nosso culto, a nossa adoração e prepara a nossa mente e o nosso coração para receber a tua palavra, Senhor. Esteja com cada um aqui, Pai, que esses dias aqui, Senhor, possam ser momentos de transformação, de santificação, de comunhão e de aperfeiçoamento, Deus. Abençoe cada um aqui, em nome de Jesus, amém. Queria convocar a equipe de louvor da Nova Dourados para conduzir a gente em louvor. Bom dia, galera! Bom dia! É com grande alegria, nós estamos honrados em ser convidados para estar aqui junto adorando ao Senhor. Daqui a pouco receberemos a palavra do Senhor e neste momento nós vamos adorar a Deus, que é onde nós prestamos nosso culto a Deus. O seu melhor, o seu gás que você vai cantar agora, amém? Vamos ficar em pé? O Luquinha vai estar orando para a gente, começar, dar uma palavra. Em nome do Presbitério de Dourados, eu dou as boas-vindas a todos os acampistas. Nós temos o privilégio de termos esse lugar maravilhoso aqui, preparado para estarmos em comunhão e, o melhor de tudo, adorando o nosso Deus. Mais uma vez, vamos orar ao Senhor? Feche os seus olhos. Pai, nós te louvamos pelo privilégio, ó Pai, de termos o domingo como dia separado para o Senhor, ó Deus. Muito obrigado por este acampamento, pelas pessoas que aqui estão, ó Deus. E nós sabemos que são os nossos pecados que fazem separação entre nós e Ti. Por isso, nós agora confessamos eles, colocamos diante do Teu trono de graça e nos arrependemos e pedimos o Teu perdão, ó Deus. E sabemos que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Ó Pai, na certeza dos nossos pecados perdoados, nós temos o livre acesso para Te louvar e engrandecer o Teu nome, ó Deus. Aceita o nosso louvor e a nossa adoração e fala através dos cânticos espirituais e também do nosso preletor. Esta é a nossa oração de gratidão que o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa primeira música ela não tem na projeção, mas eu acredito que todo mundo sabe. Vem, Senhor, encher este lugar.
Essa próxima música fala assim, que a alegria do Senhor é a nossa força. Amém, Luquinha? A alegria do Senhor é a nossa força, amém? Amém? Claro, de vez em quando a gente tem uns momentos assim, meio triste, mas quando tiver essa tristeza, Deus não te fez para te ver chorando, para te ver prostrado, amém? Por isso, a alegria no Senhor é a nossa força. A Ele toda a honra e toda a glória. A alegria do Senhor é a nossa força. A Ele toda a honra e toda a glória. Todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. A alegria do Senhor é a nossa força. A Ele toda a honra e toda a glória. Todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for, tira o pé do chão. Alegria, a alegria do Senhor é nossa força. A Ele toda a honra e toda a glória. Todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. A alegria do Senhor é nossa força. A Ele toda a honra e toda a glória. Todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for, tira o pé do chão. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, se necessário. Vamos lá! Tira o pé do chão. Tira o pé do chão. Tira o pé do chão. Amém. Essa próxima música, ela é um desafio. Porque você não pode estar cantando se você não acredita na letra dela. Ela fala assim: despertam aqueles que dormem. As almas aflitas gritam por amor. Nós somos geração eleita. O dever nos chama. Que dever é esse? Passa, Léo. Nossa juventude tem a força que os fracos precisam. Nossa juventude tem a cura que os homens procuram. Cristo está sempre em cada um de nós. Nós temos esse dever. E a música fala: desperta. Por que você não está fazendo o ID de Deus? Cadê? Vamos lá então, bem forte. Fala pro irmão do seu lado: desperta. Mais forte: desperta. Isso aí, vamos lá. Despertam aqueles que dormem, as almas aflitas gritam por amor. Nós somos geração eleita, o dever nos chama. Diga esse aqui, Senhor. Despertam aqueles que dormem, as almas aflitas gritam por amor. Nós somos geração eleita, o dever nos chama. Diga esse aqui, Senhor. Nossa juventude tem
força que os fracos precisam. Nossa juventude tem a cura que os homens procuram. Nossa juventude tem a paz que as guerras não cruzam. Cristo está vivo em cada um de nós. Vem, viva o sonho do Senhor. Vamos pregar o seu amor. Somos a geração que neste tempo Ele levantou. Vamos incendiar essa nação, vivendo o amor e o perdão, cantando bem alto que Jesus, Jesus é a salvação. Desperta bem forte. Despertam aqueles que dormem, as almas aflitas que dão por amor. Nós somos geração eleita, o dever nos chama. Digam esse é nossa juventude. Nossa juventude tem a força que os fracos precisam. Nossa juventude tem a cura que os homens procuram. Nossa juventude tem a paz que as guerras não cruzam. Cristo está vivo em cada um de nós. Vem, viva o sonho do Senhor. Vamos pregar o seu amor. Somos a geração que neste tempo Ele levantou. Vamos incendiar essa nação, vivendo o amor e o perdão, cantando bem alto que Jesus, Jesus é a salvação. Vem, vem, viva o sonho do Senhor. Vamos pregar o seu amor. Somos a geração que neste tempo Ele levantou. Vamos incendiar essa nação, vivendo o amor e o perdão, cantando bem alto que Jesus, Jesus é a salvação. Amém. Você crê que você é a geração que Deus levantou? Amém? Então vamos fazer a diferença. Amém? Essa música, ela fala, este é o meu respirar. A gente canta, é linda a música, mas fecha um pouquinho assim sua respiração. Fica um pouquinho, o que você conseguir. Tem uma hora que dá um desespero, né? Meu Deus, tem que respirar. Este é o meu respirar. Deus é o nosso fôlego de vida. Sem Ele, somos nada. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. Declara isso pra Deus. Sem Deus nós não somos nada. E perdido estou sem ti. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar.
este é o meu pão, e este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Adore ao Senhor. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Senhor, Pai, nós acabamos de declarar que nós não somos nada sem Ti, Senhor. É o Teu amor, Senhor, que preenche as nossas vidas. É a Tua graça derramada nas nossas vidas, Senhor, que nos dá ânimo, Senhor, que nos dá coragem de prosseguir. Nós Te adoramos, Pai, nós Te invocamos, nós engrandecemos o Teu nome neste local. Enquanto muitos, Senhor, estão lá fora, pulando e dançando, nós estamos aqui para Te adorar, Deus. Adorando, pulando e dançando na Tua presença, Pai. Ser engrandecido em nosso meio, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de convidar agora o Frank para assumir, para a gente não perder tempo. O Frank vai, para a gente aproveitar melhor ele. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Espero que vocês tenham dormido bem. Gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em Êxodo 20. Êxodo 20. Antes de ler, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Pai, graças te damos por essa manhã. Se não fosse a tua graça, não estaríamos aqui. Graças, Senhor, por fazer um dia tão maravilhoso para estarmos em comunhão. Abra o entendimento de cada um de nós aqui para que possamos compreender a tua palavra. Ilumine cada mente aqui para que a palavra seja não somente ouvida, mas praticada. Nós oramos por teu Filho Jesus Cristo. Amém. Êxodo 20, do verso 1 até o verso 17. Leitura dos 10 mandamentos. Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem,
e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Quarto mandamento: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o 7º dia é sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro das suas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Quinto mandamento: honrarás teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Sexto mandamento: não matarás. Sétimo mandamento: não adulterarás. Oitavo mandamento: não furtarás. Nono mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. 10º mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o boi, nem o jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Amém? Podem fechar as Bíblias. Ontem à noite nós fizemos uma introdução sobre o significado, a importância da lei, o que a lei significa. Eu creio que a maioria das pessoas estavam aqui, né? Então, a gente falou ontem que o resumo da lei, Jesus resumiu a lei em 2 mandamentos: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Que esses 2 mandamentos são um resumo de toda a lei. Por isso que Moisés deu a lei em 2 tábuas. A primeira tábua foram os mandamentos do 1 ao 4, que foi: não traz outro Deus diante de mim, não farás imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, guardarás o sabá. Então, esses 4 mandamentos: primeira tábua, amor a Deus, e a segunda tábua, amor ao próximo. Honrarás pai e mãe, não matarás, etc, etc. Então, os 10 mandamentos são um resumo de toda a lei. Toda a lei se resume nos 2 mandamentos, que por sua vez se resume nos 2 mandamentos. Nós falamos sobre isso ontem. No decorrer desses dias, a partir de hoje, nós vamos analisar os 10 mandamentos com maiores detalhes. Nós vamos ver o primeiro mandamento, o segundo, terceiro, quarto. Vamos analisar com maiores detalhes. Para começar, temos que começar analisando o prefácio. Verso 1: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Os 10 mandamentos o prefácio começa com uma declaração de liberdade, uma declaração de independência. O povo recebeu a revelação da lei de Deus quando foi liberto da escravidão. O povo foi liberto da escravidão e recebeu a lei do Senhor com a sua independência. Então, a primeira coisa que nós temos que entender sobre a lei de Deus, resumida nos 10 mandamentos, é que se trata de uma lei de liberdade. Deus não deu uma lei, Deus não deu seus mandamentos para oprimir o seu povo. Eles estavam sendo oprimidos quando eles estavam no Egito, quando eles estavam debaixo do domínio de Faraó, quando eles estavam debaixo do domínio de uma sociedade pagã. Então Deus libertou aquele povo, porque Deus odiava tanto aquela opressão, que Deus libertou aquele povo e falou: agora vocês vão ser livres, vocês não vão ser mais escravos, vocês vão ser livres, vocês vão viver em uma civilização livre, e para que você seja livre, eu estou te dando essa lei. Essa lei é o fundamento da liberdade. Nós vamos ver isso. Tiago 1,25. Tiago 1,25. O apóstolo Tiago, irmão do Senhor, diz: aquele, porém, que atenta bem
para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazendo da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Então ele fala da lei perfeita da liberdade. Então não há nada nessa lei que seja de forma a nos escravizar ou de forma a nos manter cativos. É justamente o contrário, é uma lei que é perfeita e que ela é da liberdade. O mesmo é dito no Salmo 119. Salmo 119, versos 44 e 45 diz: assim observarei de contínuo a tua lei para sempre e eternamente, e andarei em liberdade, pois busco os teus preceitos. Salmo 119, versos 44 ao 45. Então, quando nós falamos em liberdade, muitas pessoas definem liberdade de diferentes maneiras. Muitas pessoas acham que ser livre é isso aqui, ser livre é aquilo ali. O que a gente tem aqui é que Deus está falando que a liberdade e a servidão são somente dois lados de uma mesma moeda. Porque a verdadeira liberdade é ser servo, é ser escravo de Deus. E a falsa liberdade era estar livre de Deus. Então aquele povo ali estava sendo liberto da escravidão do Egito. Mas eles não foram libertos da escravidão do Egito para uma independência absoluta, total, completa. Eles foram libertos da escravidão do Egito para serem servos de Deus. Eles não seriam mais servos do faraó, eles não seriam mais servos dos deuses do Egito, mas os 10 mandamentos começam dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de escravidão, agora eu sou o seu Senhor. Então, nós temos que tirar da nossa cabeça, em primeiro lugar, qualquer ideia de que liberdade verdadeira possa estar, de alguma forma isenta de responsabilidade em relação a Deus. Os 10 mandamentos começam dizendo: vocês são livres. E você ser livre significa que você tem que me obedecer. 2 Pedro 2:1, ele diz, falando de falso profeta, ele fala: prometendo-nos liberdade, mas sendo eles mesmos servos de corrupção, porque se de quem alguém é vencido, do tal também faz-se servo. A gente tem muitas ideias mentirosas sobre liberdade sendo divulgado no mundo, pessoas prometendo liberdade, mas na verdade elas são servos da corrupção. A gente está vendo isso acontecendo aí fora agora no carnaval. Pessoas que acreditam ser livres, pessoas que acreditam ser libertas, elas têm direito de fazer o que quiser, mas é uma liberdade completamente isenta da responsabilidade dessas pessoas diante de Deus. A gente vê isso sendo propagado muito no mundo afora, liberdade. Nos últimos 100 anos, mais ou menos, século XX, século XXI, a gente vem vendo sendo propagado o feminismo. E o que o feminismo propõe? O feminismo propõe a libertação da mulher, entre aspas, a libertação da mulher. E a mulher passa a ser liberta da autoridade do seu pai, da submissão ao seu marido. É uma promessa de liberdade. Agora a mulher, ela tem que ser livre, ela não tem que ser submissa. Esse negócio de submissão, isso é coisa da Bíblia, e a gente não quer mais saber da Bíblia. Mas, na verdade, essa liberdade, como 2 Pedro 2:1 diz, prometendo liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. A libertação da mulher, em muitos sentidos, havia coisas que precisavam corrigir, mas ela trouxe não uma libertação verdadeira. A libertação que o feminismo trouxe, ela libertou a mulher da autoridade do marido, libertou da autoridade do pai, libertou da autoridade do homem, somente para transformá-la em escrava de diversos homens. Porque a mulher
não sendo mais submissa à autoridade de um único homem, seu marido, ela se tornou escrava de uma sociedade completamente promíscua, baseada em comércio sexual, onde a mulher ela é escrava de um monte de homens, porque ela tem que se submeter a um sistema onde ela é completamente escravizada, onde ela não tem a submissão realmente mais a um único homem que prometeu amá-la. Mas ela é obrigada a viver em uma situação onde todo mundo é dono ou pertence a todo mundo. É uma falsa liberdade, porque é uma liberdade que procura se isentar da responsabilidade de se submeter à lei do Senhor. Então, a declaração de liberdade, o que é a verdadeira liberdade? Começa com os 10 mandamentos. Eu libertei você da escravidão, eu libertei você das trevas, eu libertei você do domínio de Satanás, mas não é para que você viva de qualquer maneira, não é para que você pense de qualquer maneira, mas é como diz o primeiro mandamento, verso 3, não terás outros deuses diante de mim. Primeiro mandamento. E a base de toda genuína liberdade. Primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. O politeísmo, né, o culto a vários deuses, sempre foi muito comum na história humana. No tempo aqui, você tinha os deuses do Egito, você tinha outras civilizações que adoravam diversos deuses, a Grécia, você tinha Zeus, você tinha ali, próximo a Israel, o culto a Baal, você tinha nesse tempo aqui o culto, todo aquele panteão de deuses egípcios, mas o culto a diversos deuses nem sempre, a ter outros deuses, nem sempre se manifesta na forma de uma divindade. O ser humano está sempre criando falsos deuses, mas nem sempre na forma de uma divindade, nem sempre o cara reconhece, isso aqui é um Deus, esse aqui é um Deus. Muitas vezes nós fazemos coisas de deuses sem que a gente chame de Deus. A gente vê isso no catolicismo romano. O catolicismo romano, oficialmente, só tem um único Deus, que é a Trindade Santíssima, oficialmente. Mas eles têm um panteão de santos. Um panteão de santos que são adorados e tratados como se fossem deuses. Por exemplo, Santo Afonso Maria de Ligório é um santo católico romano, foi canonizado em 1831 pelo Papa Gregório XVI. Ele tem uma obra chamada Glórias de Maria. É uma obra desse santo que foi canonizado no século XIX. Ele tem uma obra chamada Glórias de Maria. Nessa obra é uma exposição sistemática do que é a devoção mariana no catolicismo romano. O que é a devoção à Nossa Senhora. E ele escreve assim no livro. Quando a Santíssima Virgem concebeu o Divino Verbo e deu à luz, obteve metade do reino de Deus. Tornou-se a rainha da misericórdia e Jesus ficou sendo o rei da justiça. O eterno Pai deu ao Filho o ofício de julgar e punir, e à Mãe o ofício de socorrer e aliviar os miseráveis. Cristo, como juiz, tem o ofício de punir, a Virgem, como padroeira, tão somente de compadecer-se. Quer isso dizer que achamos a salvação mais depressa junto à Mãe do que junto ao Filho. Não porque Maria tenha mais poder que Jesus Cristo, nosso único Salvador, o qual com seus méritos nos obteve e ainda obtém a salvação. O motivo é que em Jesus vemos também um juiz cujo ofício é castigar os ingratos. Ao recorrermos a ele, certamente pode nos faltar confiança. Mas indo a Maria, cujo ofício é Mãe da Misericórdia, e não é outro senão se compadecer,
podemos recorrer a ela como nossa protetora e nossa advogada. Como em Jesus reconhecem e temem os homens a majestade divina, aprove a Deus dar-nos outra advogada e outra mediadora, a quem recorremos com maior confiança, e temo elas em Maria, fora de quem não acharemos mais poderosa para conseguir a nossa salvação diante da divina majestade. Essas foram palavras de Santo Afonso, um dos maiores e mais importantes santos do catolicismo romano. Então, o catolicismo romano não vai reconhecer. Nós temos vários e diversos deuses, mas eles têm criaturas, seres humanos, que eles tratam como se fosse um Deus. Eles tratam Maria como se fosse Deus. A Bíblia diz que é o único Senhor. Chama-se Maria de quê? De Nossa Senhora, nossa mediadora, nossa padroeira. Então, muitas vezes, a transgressão do primeiro mandamento vem com uma capa. Vem como lobo com pele de cordeiro. Nós só temos um Deus, mas cria-se um monte de outra divindade, coloca-se do lado de Deus, trata-se como Deus, mas na verdade, se alguém perguntar, não é o nosso Deus. Os espíritas, né, eles têm os orixás. Não é um Deus, é um orixá. Não é uma deusa, é uma santa. Isso não acontece somente com santos, orixás, que as pessoas tentam maquiar. Acontece, muitas vezes conosco. Muitas vezes as pessoas adoram o dinheiro. Se você perguntar, você adora que tipo de Deus você adora? Você adora um único Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas, na realidade, a pessoa presta culto ao dinheiro. Jesus falou em Mateus 6,2. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de amar um e odiar outro, ou se dedicará a um e desprezar a outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Então, o que a gente tem que compreender sobre o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, que isso não é quebrado somente quando a gente coloca uma estátua lá, ou a gente invoca um Deus estranho, literalmente. Isso é quebrado em qualquer situação, qualquer estilo de vida que a gente coloca qualquer coisa, pessoa, objeto, conceito, qualquer coisa acima ou ao lado de Deus. Estamos transgredindo. Nós podemos fazer isso com o dinheiro, nós podemos fazer isso com o nosso namorado, com a nossa esposa, nós podemos fazer isso com qualquer coisa, colocar ao lado de Deus o nosso trabalho. Eu conheço pessoas que foram para a faculdade e na faculdade você pergunta, você não vai para a igreja, não te vejo mais na igreja mais, não vejo mais você na atividade, porque eu estou na faculdade, estou ocupado. Isso é uma coisa que em si mesmo é boa. A faculdade, está indo estudar, mas se tornou um ídolo, porque se tornou um impedimento para servir a Deus. As pessoas estão dispostas a reconhecer isso, que existem ídolos que são coisas, para coisas como dinheiro, ganância. Só que o maior teste que Jesus fez em relação à idolatria, o maior teste que Jesus fez em relação à idolatria foi a idolatria da família. Abram em Mateus 10, verso 37. Mateus 10, 37. Diz assim: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Podemos ler junto? Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que
Amém. Vamos fazer um teste. Faça um teste consigo mesmo. Imaginem que eu estou conversando com você. Imagine, estou conversando com você e eu comece a falar mal, a xingar, a rebaixar a sua mãe. Como você se sentiria? Se sentiria muito mal, não é isso? Agora imagine que eu vá para a televisão falar mal da sua filha ou do seu irmão, chamá-las de prostituta, você se sentiria muito mal. Eu acho que ninguém gostaria disso, né? Agora, se a gente tem esse tipo de sentimento para os nossos familiares, por que as pessoas fazem muito, muito, muito pior em relação a Deus e a gente não tem a mesma reação? Porque se uma pessoa xinga, fala mal da nossa mãe, a gente fica irado, tem uma reação muito intensa. Só que aí, ao mesmo tempo, a gente liga a televisão e começa a assistir um monte de programa blasfemo que blasfema contra Deus do princípio ao fim. A gente liga o som e começa a ouvir um monte de música que do princípio ao fim está blasfemando, está falando mal de Deus, está criticando as coisas de Deus, está zombando da lei de Deus, e a gente acha que não tem nada a ver. Mas se falar uma palavra contra você ou contra a sua família, aí você se ira. Mas você não se ira, nós nunca às vezes não nos iramos com a mesma intensidade quando o nome de Deus é blasfemado, quando Cristo é ridicularizado. Mas se tocar em mim, eu viro um bicho. O que é isso? Isso é idolatria. Você ama seu pai e sua mãe mais do que a Cristo. Porque se você amasse a Cristo mais, a sua indignação seria maior pela ofensa contra Cristo. Como você reage às situações demonstra aquilo que realmente está no seu coração. Recentemente, tem alguns meses, eu estava vendo a reportagem do diretor da BBC. E o diretor da BBC, eu não sei quem que viu aqui, talvez alguém possa ter visto, ele estava falando que na programação da BBC, o canal, a BBC, que é um canal da Inglaterra, eles têm liberdade de zombar de Cristo quanto que ele quiser. Tem programa de humor, fazendo graça com Jesus, tem programa de histórico, criticando que Jesus não existiu. Aí ele falou, nós podemos zombar de Jesus, mas nunca podemos zombar de Maomé. Porque se a gente zombar de Maomé, os muçulmanos vão endoidar. Mas os cristãos não têm problema. Porque os cristãos não ligam. Os cristãos podem zombar Jesus à vontade, que eles estão lá, vendo o programa, e às vezes está até rindo. Às vezes está até rindo da zombaria, da piada contra Cristo. Então, se a gente tem uma reação, se alguém ofende a nossa mãe, ou a nossa filha, ou a nós mesmos, e isso provoca uma reação pesada, mas quando Cristo, a sua glória, o seu reino é zombado, e isso não tem a mesma reação, ou não tem a reação maior, a gente pode ter certeza que nós não somos dignos de Cristo. Porque isso está mostrando que nós amamos mais nossa família do que a Cristo. Às vezes a gente faz isso com coisa pequena. Às vezes alguém não te pagou R$5. E você acha que aquela pessoa é horrível. Você parou de falar com ela, ela é caloteira. E você ficou indignado porque ela não te pagou. E quantas vezes nós ficamos indignados porque o nome de Cristo, que nós não pagamos a Cristo a devida honra? Quantas vezes? É o pecado contra o primeiro mandamento, porque nós colocamos muita importância em muitas coisas, mas nós não damos a importância que Deus merece. Deus se tornou um acessório, muitas vezes, das nossas vidas. A gente vai na igreja domingo e se acha muito justo, muito santo,
mas nem sempre isso condiz com as nossas reações, com os nossos atos. Queria que vocês abrissem no Salmo 119. Salmo 119, eu recomendo que todos leiam, quando vocês tiverem tempo. É um salmo sobre a lei do Senhor. Verso 72. Diz assim: para mim vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro ou de prata. Vamos ler junto? Vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro ou de prata. Então, ele está falando aqui, está fazendo uma comparação. Ouro, uma coisa muito valiosa. Eu não tenho ouro nenhum, mas é uma coisa muito valiosa. Ele está falando que a lei do Senhor, ela vale mais, muito, muito, muito mais do que ouro e prata. Isso que o salmista está dizendo. E para nós, qual o tipo de valor que nós temos dado à lei do Senhor? Qual o tipo de valor, que tipo de valor nós temos dado a Deus? De que forma nosso estilo de vida reflete que nós temos um único Deus? Tiago, no capítulo 2, diz: crês tu, Tiago 2, crês tu que Deus é um só? Quer dizer, você crê que só tem um único Deus? Você crê o que diz o primeiro mandamento? Ele fala: fazes bem, mas os demônios também creem que há um único Deus. A questão não é se você saber reconhecer com a sua boca que há um único Deus. A questão é você viver, você obedecer este mandamento de forma que o seu estilo de vida vai confirmar realmente essa pessoa crê com o coração, ela realmente não tem outros deuses, ela só serve ao único Deus verdadeiro. Esse é o primeiro mandamento. O segundo mandamento, que é parecido com ele, fala sobre as imagens. Quero que vocês abram em Isaías 46, dos versos 5 ao 9. Isaías 46, dos versos 5 ao 9. A quem me assemelhareis, e com quem me igualareis, e me comparareis, para que sejamos semelhantes? Gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças. Assalariam os ourives, e ele faz um Deus, e diante dele se prostram e se inclinam. Sobre os ombros o tomam, o levam e o põem no seu lugar. Ali fica em pé do seu lugar, não se move. E se alguém clama a ele, resposta nenhuma dá. E nem livra alguém da sua tribulação. Lembrai-vos disto e considerai. Trazei-o à memória, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade. Que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante. Amém. Então aqui ele está falando do problema das imagens, que é o segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. E o argumento de Deus aqui é que ele, como Deus justo, santo, soberano, ele é incomparável. Deus é incomparável. E Deus sendo incomparável, nós não podemos criar uma imaginação das nossas cabeças
e dizer: ah, Deus é assim. No topo da capela no Vaticano, se eu não me engano, é a capela de São Pedro ou da Sistina, não tenho certeza. Tem uma pintura bem famosa que se chama A Criação de Adão, que é uma pintura que está Deus com os braços estendidos. Eu creio que todo mundo deve ter visto, né? Deus com os braços estendidos e Adão com os braços dele estendidos. O nome da pintura é Criação de Adão, de Michelangelo. Então, ali, Deus, você tem uma transgressão aberta do segundo mandamento. Primeiro está pintando Deus, o que é uma abominação. E Deus ali, se você reparar a pintura, primeiro ele está de camisola rosa. E segundo, ele está cercado de bebês pelados, que eles dizem que é anjo. Aí diz Isaías: a quem me assemelhareis? Com quem me igualareis? E me comparareis para que sejamos semelhantes? Com quem que você vai me comparar? Vai me comparar com um velho barbudo? Você vai agora pintar um quadro de um velho barbudo que parece Zeus, o deus grego, e vai comparar, vai dizer: isso aqui é Deus. Que tipo de Deus você serve, que é um produto da sua imaginação? A quem me assemelhareis? Vocês imaginem a seguinte situação. Eu não sei quem aqui é casado, ou é noivo, ou tem namorado, mas imagina que você seja casado com uma mulher loira. Aí você coloca pinturas na sua casa, pinturas de uma mulher negra, não pinturas, fotos. Sua sala, seu quarto é cheio de fotos de uma mulher negra. Você é casado com uma loira. Aí eu chego na sua casa: que mulher é essa que está cheia de fotos no seu quarto, de biquíni, que não parece com sua esposa? Eu tenho isso aqui para lembrar da minha esposa. Eu tenho essas fotos aqui para me lembrar da minha esposa. Aí eu pergunto: essa é a foto da sua esposa? A sua esposa, ela gostaria de saber que você tem foto de outra mulher pendurada no seu quarto, de biquíni, e você está dizendo que é para lembrar dela? Então, por que as pessoas fazem a imagem de Deus que não tem nada a ver com Deus? É muito pior. Porque se no relacionamento homem-mulher isso já é horrível, você imagina com Deus, que é incomparável, não tem como comparar. Você vai fazer um quadro e dizer: isso aqui é Deus, e não tem nada a ver com Deus. Parece mais às vezes com um ator de Hollywood. É o segundo mandamento. Mas o segundo mandamento, qual é a essência do segundo mandamento? A essência do segundo mandamento é que você não pode querer adorar a Deus segundo a sua imaginação. Você não pode querer dizer: eu vou adorar a Deus dessa maneira, eu vou criar a imagem dele e eu quero adorar a Deus assim. Deus não pode ser adorado segundo a imaginação do homem. Deus somente pode ser adorado da maneira que ele revelou. Quero que vocês abram aí em Levítico 10, versos 1 e 2. Levítico 10, verso 1 e 2. Levítico, Gênesis, Êxodo. Acharam? Vamos lá. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo. E colocaram incenso sobre ele e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Então você tem os dois sacerdotes aí, e o culto
que acontecia no tabernáculo, ele tinha sido estipulado por Deus a maneira que aquele culto tinha que ser organizado, que tinha que ser ordenado. E tinha um determinado momento em que era preciso pegar fogo e colocar aquele fogo no altar, fazia parte do ritual de sacrifícios. Falamos um pouco sobre isso ontem, sobre os sacrifícios, o que significavam. Tinha todo o ritualismo. Mas aqueles caras ali, o que acontecia? O fogo que era usado, que eles tinham que tomar, só podia ser o fogo que havia sido acendido pelo próprio Deus. Em determinado momento, Deus acendeu um fogo, desceu o fogo, Deus acendeu, e eles só podiam usar aquele fogo. Mas eles não usaram. Eles pegaram um fogo estranho, outro fogo, e acenderam. O que Deus fez? Deus matou eles na hora. Só porque pegaram o fogo errado e acenderam no lugar errado. Nós não podemos adorar, cultuar, nos aproximarmos de Deus conforme parâmetros estabelecidos por nós mesmos. Nós não podemos, Deus falou, você tem que cultuar assim. Nós não podemos inventar coisa e dizer, não, eu vou adorar a Deus, eu vou me aproximar a Deus nos meus termos. É Deus quem estabelece a maneira aceitável de se aproximar dele. Foi por isso que Deus matou Nadab e Abiú. Nós podemos, por exemplo, se aproximar de Deus por meio de santos. Nós não podemos. Mas as pessoas querem criar um meio alternativo de se aproximar de Deus, de prestar culto a Deus. O fogo do altar não havia sido iniciado por qualquer homem, mas pelo próprio Deus. E o sacerdote tinha a obrigação de acender lenha nele a cada manhã para que não se apagasse. Levítico 6:2, vocês podem ler sobre isso. O fogo estranho era fogo comum que não procedia do altar de Deus. O reformador protestante John Knox escreveu: todo culto, honra ou serviço inventado pelo cérebro do homem na religião de Deus, sem o mandamento de Deus, é idolatria. Todo culto, honra e serviços inventados pelo cérebro do homem na religião de Deus, sem o mandamento de Deus, é idolatria. O problema de Nadab e Abiú não foi que eles prestaram adoração a um falso Deus. Eles estavam no culto do Deus verdadeiro. O problema é que eles prestaram culto ao Deus verdadeiro da maneira errada. E eles morreram. Não basta adorar o Deus verdadeiro, dizer que crê no Deus verdadeiro. É preciso servi-lo da maneira que ele determinou em sua lei, e não que nós determinamos em nosso cérebro. Muitos cristãos modernos, a maioria, não dão a devida importância à morte desses dois. A prova que não dão é todo tipo de aberração que se tem se tornado comum. O mesmo Deus que matou Nadab e Abiú é o Deus que não mandou não adorar imagens. A gente passa por um monte de igreja aí lotada de imagens, pessoal fazendo procissão, carregando a imagem. Aí você vai questionar isso, falar que cada um adora Deus do jeito que quiser. Quantas pessoas não dizem isso? Eu adoro Deus do meu jeito. Esses dois também adoraram do jeito deles e foram mortos imediatamente. O mesmo Deus que matou Nadab e Abiú mandou, 1 Coríntios 14:40,
faça-se tudo decentemente e com ordem. Falando do culto. De tal forma que o culto deve ser organizado, que os infiéis não entrem na igreja e digam, todo mundo aqui é doido. Mas quantos não ignoram isso e defendem que a verdadeira adoração a Deus deve incluir gritaria, com gente falando um monte de coisa que ninguém entende, gente sendo derrubada no chão, tendo crise histérica, unção de animal. E Deus fala, Paulo falou, 1 Coríntios 14, 23. Se no seu culto as pessoas estão entrando no culto e estão achando que você é maluco, você está transgredindo a lei do Senhor referente ao culto. Faça-se tudo decentemente e com ordem. Não significa que todo mundo tem que ficar como uma estátua morto, mas tem que ser decentemente e com ordem. O mesmo Deus que matou Nadab e Abiú proibiu as mulheres de serem pastoras. Ele proibiu as mulheres de serem pastoras. Isso está em 1 Coríntios 14, 34, 35, vocês vão encontrar isso. 1 Timóteo 2, 12. Quantos em nossas igrejas levam isso a sério? Esses dois caras podiam pensar também, isso é uma coisa pequena. Deus mandou acender com aquele fogo ali, mas vamos acender com isso aqui mesmo. Quantos não acham que é um pequeno detalhe, um deslize machista de Paulo? Eu já cansei de ouvir gente falando que Paulo era machista. Quantas igrejas tem cheio de pastoras por aí? Isso nunca foi autorizado pela palavra de Deus. Isso nunca existiu em séculos, em séculos, em séculos, em séculos de cristianismo. Isso não existiu. Quando é que passou a existir? Movimento feminista. Movimento feminista. Agora a gente é muito moderno. Agora a gente é muito moderno e Paulo era ultrapassado. Abra aí, 1 Timóteo, capítulo 2. Primeiro Timóteo 3. Três. 1 Timóteo 3. Fiel à palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que seja irrepreensível, esposo de uma mulher, temperado, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como governará a igreja de Deus? Ele dá a característica masculina, casado com a mulher. No verso anterior, no capítulo 2, verso 10, 11 e... verso 11 e 13 e 14. Vocês podem ler para mim? 1 Timóteo, verso 2. 1 Timóteo, capítulo 2, desculpe.
verso 11, 12, 13 e 14. Leiam para mim. Aprenda em silêncio, com toda submissão. Não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Que seja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então, ele fala isso, e no verso seguinte ele vai falar sobre quem tem que ser o pastor. Quem tem que ser o pastor. Aí muitas vezes, muitas pessoas falam, isso aqui é cultural. Isso aqui é para aquela época e acabou. Game over. Qual a explicação que Paulo dá aqui? Ele dá uma explicação para isso? Ou ele só manda e acabou? Ele dá uma explicação, não dá? A explicação, ele dá duas explicações. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Isso é cultural? Isso é uma coisa restrita a uma cultura? Não. Ele não fala, a mulher não pode ser pastora porque a gente vive numa cultura muito machista. Mas um dia, quando aquelas pessoas iluminadas do século XXI virarem feministas, aí vocês podem ter. Não é essa explicação que ele dá. Ele fala que é porque Deus fez assim. Porque primeiro foi criado Adão e depois foi criado Eva. E nós não podemos mudar isso. Nós podemos, sim, zombar da Bíblia, zombar do culto a Deus e dizer que a gente pode subir aqui em cima para fazer ou falar o que quiser. Mas a gente vai ter que lembrar que Deus matou 2 caras porque eles acharam que podiam fazer o que quiser perto do altar de Deus. Paulo não dá qualquer motivo cultural aqui. Ele fala que a criação, Deus criou assim. Mas quantas igrejas nesse país respeitam isso? Quantas igrejas nesse país entendem isso? O mesmo Deus que matou os 2 filhos de Arão, ele mandou o seguinte, Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos, cantando ao Senhor com graça em vossos corações, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então aqui, a gente aprende que a música é muito importante para o culto. Ele fala aqui que nós temos que cantar. Isso significa que o culto não pode ser uma coisa assim, morta. Porque se Deus mandou cantar, é porque vai envolver algo que vai além do que a mera leitura pode proporcionar. Não é? Se fosse para ser algo completamente monótono, Deus falava assim, leia isso aqui e acabou. Não, mas Deus manda cantar. Aí ele fala, salmos, hinos e cânticos espirituais. A palavra salmo significa uma música com instrumento. Uma música com instrumento, salmo. Hinos, cânticos espirituais. Aí ele fala, a palavra de Cristo habita entre vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos aos outros com salmos e hinos, cânticos espirituais. Então aqui aprendemos que a música tem um papel pedagógico. A música, para que é a música na igreja? É para ensinar. O objetivo não é ativar as nossas maiores emoções como se estivesse no show de rock. É claro que não há nenhum mal em se emocionar com louvores a Deus. Mas esse não é o motivo principal. A preocupação não deve ser se o hino traz grandes emoções, mas se transmitem grandes verdades sobre Deus. Se os hinos têm um papel pedagógico, um papel de ensinar,
de instruir, então os escritores de hino têm que levar muito a sério Tiago 3:1. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberão mais duro juízo. A pessoa que está cantando está ensinando. Principalmente o compositor que escreve a música. Ela estabeleceu o que vai ser ensinado. Então ela se tornou um mestre. Se está ensinando o erro, vai ser condenado com o mais duro juízo. Deus não está interessado em escritores de hinos que sejam artistas de primeira categoria, mas que sejam mestres da Bíblia de primeira classe. Hinos que não transmitem a Bíblia com fidelidade pecam, primeira deles, contra Deus, porque levantam falsos testemunhos contra a sua palavra, sua verdade, e segundo, contra o homem, pois estão conduzindo homens ao erro, à mentira, ao engano, com um monte de música mentirosa. A questão é, não basta adorar ao Deus verdadeiro. É preciso adorá-lo da maneira correta. Não basta chamar Senhor, Senhor. É preciso fazer a sua vontade. Como disse Isaías 29:13. Porque o Senhor disse: este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor comigo consiste só em mandamentos de homens em que foram instruídos. Mandamentos de homens. Eu invento um monte de coisa e eu digo que estou adorando a Deus da minha maneira. Eu invento imagens conforme a imaginação. Eu falo, isso aqui é o meu Deus, conforme a minha imaginação. Cristãos modernos acham que, muitas vezes, a morte desses dois caras é coisa do Antigo Testamento. Eu não vejo Deus matando ninguém por aí. Os caras roubam, não vejo Deus matando ninguém. Bom, se é coisa do Antigo Testamento, por que que Deus matou Ananias e Safira no Novo Testamento? Ananias e Safira estavam no Novo Testamento, não estavam no Antigo. E Deus matou os dois no ato. Por que que Deus matou Herodes? Vocês podem abrir Atos 12, 21, 23. Atos 12, 21, 23. Leiam para mim. Atos 12. Vinte e 23. Eu vou ler então. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava: é voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, o anjo do Senhor feriu por ele, não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Isso não é no Antigo Testamento. Da mesma forma que Deus matava os caras antes, ele fez com Herodes aqui. Um homem soberbo, arrogante, perseguidor da igreja. Deus matou ele, porque ele transgrediu o primeiro mandamento. A voz de Deus, não é um homem que está falando, é um Deus. E o povo começou a adorá-lo, e Deus matou. Mas muitos dirão ainda, se essas coisas são tão sérias, se realmente é tão sério assim,
Por que a gente não vê o pessoal morrendo imediatamente aqui em cima do púlpito? Porque vemos o contrário, igrejas, muitas vezes, cada vez mais abarrotadas. Não é que Deus mudou de caráter, Malaquias 3 diz, eu, Senhor, não mudo, não é porque Deus mudou. No Antigo Testamento, nem todos os sacerdotes morriam imediatamente. Você teve 2 caras ali que morreram. Mas muitos outros não morreram imediatamente. O propósito da morte deles não é dizer assim, todo mundo vai morrer imediatamente. O propósito é dizer, eu estou mostrando aqui o quanto que isso me ira. Eu estou matando eles para servir de exemplo. Isso aqui me ira muito. Se você fizer o mesmo, pode ser que você não morra imediatamente. Mas a ira de Deus é a mesma. Deus matou Ananias e Safira porque mentiram contra o Espírito Santo. Muitos fazem isso, não morrem imediatamente. Mas a ira de Deus é a mesma. O fato de estarmos tranquilos, sossegados, muitas vezes prosperando, subindo no altar, prospera, abarrota a igreja, não quer dizer que a bênção de Deus esteja sobre nós. Pode estar a sua fúria, porque nós estamos brincando com a sua igreja, brincando com o seu culto. Pode ser que Deus mate imediatamente também, mas se Ele não fizer, como Ele, na maioria dos casos, não faz, pode não morrer aqui, mas sofrerá o dano do tormento eterno, irreversível e final. Não brinquemos com as coisas de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, viemos, Senhor, a Ti, na Tua presença, não por qualquer meio estabelecido por nós mesmos, mas por Teu Filho Jesus Cristo, a quem Tu mesmo deste, Senhor, por nós. Porque não podemos nos aproximar de Ti por nossas próprias forças, por qualquer coisa que vem do nosso próprio cérebro, mas somente por aquilo que Tu estabeleceu como meio de se aproximar de Ti. Senhor, perdoa-nos, Senhor, porque tantas vezes pecamos por ignorância, como aquele povo que Isaías e os profetas criticaram, que não conheciam a Tua lei e por isso faziam tantas coisas que eram abomináveis a Ti. Ó Senhor, estenda sobre nós a Tua misericórdia para que não possamos não ser consumidos como aqueles 2 filhos de Arão, mas que podemos aprender com Tua palavra e realmente obedecê-la, não com mandamentos de homens, mas somente com os mandamentos que Tu nos deste. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós oramos para Ti, por meio do único caminho, Jesus Cristo, Teu Filho. Amém.